Bom dia, Wendy. Lê o livro. Bom dia, professor. Lê o livro. Li. Certo. Bom dia, Ana Paula. Você lê o livro. Opa, bom dia, professor. Micaías, bom dia. Você lê o livro. Bom dia, professor. Eu não escutei nada que ele falou. Ele falou o quê, hein, Patrícia? Eu também não escutei, não. Parece que passou um carro. Micaías? Você lê o livro, Micaías? Não, professor, não. Pois é, viu? Aí essa atividade é 0. Sofia e Evelyn, vocês leram o livro PDF que eu deixei no grupo? Eu li o livro, mas não terminei. Pois é, vai terminar hoje, viu? Tem até hoje para terminar. Evelyn leu. Comecei, mas não terminei. Pronto, tem até hoje, meia-noite, para terminar, viu? Patrícia, pode começar. Tá certo, Eu vou ligar aqui para o restante da turma. Tá. Bom dia, pessoal. Vou só apagar aqui para colocar a página de hoje, tá? Bom dia, Clara. Você leu o livro? Aula de matemática. A gente está aguardando. Bom dia, aula de matemática. A gente está aguardando. Olha, gente, página 62, tá? Do livro de matemática. A gente vai ver uma maneira diferente de calcular o mínimo múltiplo comum, que se chama cálculo mental. Tá? Para números pequenos, ele serve. Para números grandes, aí eu já sugiro vocês fazerem com decomposição. Vocês têm alguma dúvida das atividades anteriores, gente? Não. Pessoal, vocês têm alguma dúvida das atividades anteriores? É importante que façam, tá, gente? Já vai ter teste. Oi? Não, professora, não tenho dúvida. Não, né? Tá certo. Porque vocês viram que a gente estudou máximo divisor comum, não foi? MDC. Aí, então, tem tantas questões que você calcula direto, como questões que relacionam problemas. Aí eu dei uma dica para vocês, quando forem fazerem problemas, situações problema, em que utiliza MMC ou MDC, quando vem a palavra maior possível, ou apenas maior, aí você identifica o problema como MDC, máximo divisor comum, tá certo? Quando vem a palavra juntos ou ao mesmo tempo, você utiliza mínimo múltiplo comum, para não ficar em dúvida entre um e outro. Agora, se vier já direto, calcule o MMC ou calcule o MDC, aí já está claro, tá certo? Aí hoje a gente vai ver essa parte aqui, é bem simples, de cálculo mental.
com MMC, é página 62, tá? Então, só um minutinho que eu vou colocar o livro aqui para vocês. Enquanto vocês estão se organizando, tá? Vou colocar o livro aqui. Deixa eu procurar aqui onde é que tá. Página 62. Só um minutinho, viu? Procurando aqui. Não, essa parte aqui é de frações. A gente dá. Bom dia, professora. Oi, bom dia, Isaac, tudo bem? Conheci sua voz. Tudo. Eu estou procurando a página do livro aqui no digital para espelhar aqui para vocês, tá certo? Mas é página 62. Tá certo. Tá certo? Pronto, ó, já cheguei aqui na página. Então, hoje a gente vai aprender a calcular uma outra maneira de calcular o MMC, certo? Essa maneira aqui é para números pequenos, tá, gente? Quando for números grandes, vocês utilizam aquele processo que eu expliquei na aula passada, que é por decomposição, tá? Em fatores primos, processo prático. Sim, aí deixa eu... vou explicar aqui o que Alex está pensando, ó. Esse rapaz aqui, ó. Alex está calculando mentalmente o MMC, que se chama mínimo múltiplo comum, de alguns números. Vamos ver, ó. O primeiro pensamento dele aqui, ó. Ele diz assim, que para calcular o MMC entre 8 e 10, aqui a gente sabe que são dois números diferentes, tá? Ele separa por vírgula, entre 8,10. Tenta efetuar a divisão exata do maior pelo menor, gente. Então, veja bem, acompanhe, certo? Essa partezinha não é difícil, mas precisa só acompanhar o raciocínio. Ele pega o maior número, que é 10, e divide pelo menor, que é 8. Ele pega os dois números do MMC e faz uma divisão do maior pelo menor. Aí ele pensa assim, ó, 10 dividido por 8 não é exata. E, realmente, se a gente for dividir 10 por 8, vai sobrar resto 2. Então, não é exata essa divisão. Aí ele pensa já outra maneira. Então, eu vou tentar o dobro do maior número pelo menor. Quem é o maior número, 8 ou 10, entre os MMC aqui? Eita, desculpa, só minha garganta tá... O maior número aqui é 10. Então, ele pegando o dobro de 10, a gente sabe que é quanto? 20. Tá? Então, 20, ele vai continuar a dividir pelo menor número. Que menor número é esse que eu tô falando? Esse aqui, ó, o 8. Se ele dividir 20 por 8, aí ele verifica que a divisão não é exata. Aí ele vai tentar o triplo agora. Veja bem, ó, tentando o triplo. O triplo de 10 é 30. Tá? Então, 30 dividido por 8 continua não exata a divisão. Enquanto a divisão não for exata, ele vai fazendo dobro, triplo, quádruplo, vai usando os números multiplicativos, tá? Então, ele vai tentar o quádruplo agora. O quádruplo do número 10, que é 40. Então, 40 dividido pelo menor número do MMC que ele está querendo calcular, 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, é exata. Então, esse número que ele encontrou, esse dividendo aqui, que ele encontrou, quando a divisão deu exata, então, justamente, esse número vai ser o MMC, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui no quadro, para ficar mais claro. Então, Alex fez assim. Esse é o primeiro exemplo, tá? Da página 62.
Ele quer calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, tá certo, gente? Agora usando o cálculo mental e não usando a decomposição em fatores primos, tá certo? Aí, como eu estou dizendo a vocês, se o número for maior, use a decomposição em fatores primos. Tá? Por exemplo, a partir de 50. Porque aí você não vai ter tanto trabalho. Esse cálculo mental é só para números pequenininhos. E aqueles múltiplos que a gente faz, o conjunto de múltiplos de cada número, e vê os que são repetidos, e o menor deles, também só serve para número pequeno. Então, a gente já viu, hoje a gente vê 3 métodos de calcular o MMC. Mas o mais prático é aquele que usa decomposição, tá? Quando forem fazer o exercício, vocês vão observar a diferença. Então, ele pensou da seguinte forma, Alexa. Então, ele pegou 10. Como é que eu faço um cálculo mental entre 2 números para calcular o MMC? Eu pego o maior deles, que é o 10. Vou explicar aqui, tá? O que está lá no livro. Deixa eu ver se é um negócio aqui. Ah, tá. Isso aqui eu não tinha tirado. Então, ele pegou 10, ó, e dividiu por 8. Pega o maior, divide pelo menor. 10 por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 8 para 10 resta 2. Então, ele viu que aqui não é exata. Não é exata a divisão. Entenderam até aqui? Sim? Certo. Aí, se não é exata, ele continua, tá certo? Então, ele pegou o dobro de 10. É 20. O dobro de 10 é 20. E continua a dividir por 8. Que ele quer saber aqui o mínimo múltiplo comum. Por isso que é melhor chamar MMC, porque acaba engolindo uma das palavras aqui. O MMC, que a gente já sabe que é mínimo múltiplo comum, entre 8 e 10. Agora eu vou pegar o dobro de 10, que é 20. Vou colocar aqui, ó, dobro. O dobro de 10. 20. No livro que vocês têm, tá? Do mesmo jeito que eu estou fazendo. Estou só escrevendo aqui para explicar novamente. O dobro de 10 é 20 e ele vai dividir por 8. Vamos ver quantos 8 cabem dentro de 20. Quantos número 8 cabe dentro de 20? 2, né? 2 vezes 8, 16. 16 para 20 vai restar 4. Novamente, não é exata. Não é exata. Aí ele continua dividindo pelos números multiplicativos. Depois do dobro vem o triplo, tá? Vou fazer aqui. O triplo de 10 é 30. Vou dividir por 8. Que é triplo. Vamos ver aqui se vai dar exata. Se der exata, então o número que eu dividi, ou seja, o dividendo, vai ser o resultado do MMC. Tá? Então, vamos ver aqui. 3 vezes 8 é 24, né, gente? Se eu botar 4 vezes 8, 32, ultrapassa. Então, não dá certo. 3 vezes 8, 24, para 30, sobra 6. Deixa eu passar um traço aqui para não confundir. Sobra o resto, então a divisão não é exata. Não é. Não é exata. Vamos agora partir para o quadro, tá? O quádruplo de 10 é 4 vezes 10, que é 40. Agora sim, 40 dividido por 8. Aí ele já vai dar um número exato, né? Pode? Sim, muito bem. 5 vezes 8, 40. Para 40, o resto é 0. Aí você diz, professora, esse método é muito bom e fácil. É verdade, você pode utilizar ele também, fazendo as divisões.
Agora, faça para números pequenos, tá? O número ficou maior, aí fica mais trabalhoso, porque aí você vai ter que fazer um monte de divisões, aí o processo mais indicado é aquele que eu já disse. Processo prático, tá? A decomposição em fatores primos. Não esqueça não, para não... É verdade, é mais fácil. Não é? Que você já encontra direto. Você coloca um do lado do outro, divide pelos primos, multiplica todos e já encontra o MMC. Pronto, então aqui a divisão deu exata. Quando a divisão dá exata, então o número que você dividiu, que chama dividendo, vai ser o resultado daqui, do mínimo número comum. Oi? Pode falar, Dani. Não, Professora. desculpa. Oi? Explicar de novo, eu não entendi. Certo, explica. A senhora pode me explicar de novo? Eu não entendi, não. Posso? Vou explicar, certo? Ó, ele está querendo calcular. Aqui, ó, deixa eu só voltar aqui só para você entender. E posso 50 pessoas também ter entendido. Olha, Isaac, a gente está utilizando agora o cálculo mental do MMC. Tá? Aí, como eu estava dizendo, a gente viu 3 maneiras de calcular o MMC. Deixa eu voltar aqui. A gente viu a maneira que é relacionada com o conceito de MMC, ou seja, a gente calcula os múltiplos de um número, aqui foi do comprimido, né? Os múltiplos de outro número, vê os que são repetidos e pega o menor deles, é o resultado dos múltiplos. Depois eu ensinei o processo prático, que foi aquela decomposição em fatores primos, que não tinha no livro, eu pedi para vocês copiarem. Esse processo prático é o mais utilizado e mais simples de fazer. Tá? Porque quando você tem números grandes, aí fica um pouco exaustivo e cansativo você está calculando os múltiplos de cada número. Aí hoje, o livro coloca aqui o cálculo mental, outra forma de calcular o MMC, tá certo? Aí esse daqui que eu estou explicando agora. Ou seja, Alex, ele está calculando mentalmente o MMC de alguns números. Aí esse primeiro aqui, esse primeiro balão aqui é o que eu estou fazendo aqui no quadro. Tá? Então, ele diz assim, ele diz, eu quero calcular o MMC entre 8 e 10. Aí ele não sabe, tá certo, Isaac? Ele não sabe que número é esse, entre 8 e 10, o MMC. Então, ele vai fazer o seguinte, ele pega o maior número, certo? O maior. Acompanhe, certo? Qualquer dúvida você pergunta. Ele pega o maior número entre os dois, que é 10, e divide pelo menor. Divide pelo menor. Então, ele pegou os dois números que está pedindo para ser calculado o MMC e vai dividir pelo menor. Pega o maior e divide pelo menor. Então, ele pegou 10 e dividiu por 8. Mas só cabe 8 dentro do 10. Ó. 1 vezes 8. Faz a divisão normalmente, tá? 1 vezes 8 dá 8. 8 para 10 sobra 2. Se sobra resto que não é zero, a gente chama de divisão não exata. Ele diz que a divisão não é exata aqui, tá? Então, se não é exata, ele continua fazendo o processo do cálculo mental. Aí, como é o processo do cálculo mental? Ele vai usando números multiplicativos. Ele vai usar o dobro do maior número. O dobro de 10 é 2 vezes 10, que é 20. Tá? Então, ele pegou agora o dobro de 10. O dobro. Que é 20. E continuou dividindo pelo menor número, que é 8. Então, 20 dividido por 8... Oi? Pode falar. Oi? Desculpa. Não, professora, não falei não. Oi? Não falei não. Ah, sim, tá. Eu pensei que você tinha falado, então... Tá, o meu ouvido tá muito sensível. Não, olha, não. Então, 20... Certo. 20... Tá dando para entender até aqui, ó? 20 é o dobro de 10. Que não deu certo ele pegar só o maior e dividir pelo menor.
Se desse certo, certo que eu digo assim, se a divisão fosse exata, aí já pararia. E o Aí resultado eu seria acabaria o número. quando, né? Oi? Aí, se desse exata, já acabaria com a conta e pronto, né? Já tinha a resposta. Isso, aí pronto, terminava. Se desse exata, esse número que ele dividiu já era o resultado do MMC, certo? Deu para entender? Aí ele pegou o dobro de 10, que é 20. Deu. Aí dividiu por 8. No caso vai dar 2, né? Porque 2 vezes 8 dá 16. Se eu pegar 3 vezes 8 dá 24, ultrapassa. Então não dá certo a divisão. Então aqui 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16 restou 4. Não restou 0. Então a divisão continua sendo não exata. Não é exata. Então a gente continua fazendo o processo do cálculo mental. Né? Continua fazendo. Não é exata. Então, agora, em vez de eu pegar o dobro, eu vou pegar o triplo do número maior, inicial. O triplo de 10. É 3 vezes 10. Por exemplo, se eu disser assim, o triplo de 2 é 3 vezes 2, certo? Mas aqui o triplo de 10 é 3 vezes 10, que é 30. Aí eu continuo dividindo pelo menor número, que é 8. Então, 30 dividido por 8, vamos ver quanto é que dá. Tem que ser um número que multiplicado por outro chega menor que 30, ou igual. Como não tem igual, a gente pegou 3. Ó. 3 vezes 8 deu 24. Então, 30 menos 24 sobrou 6. Continua sendo não exata. Então, a gente não encontrou ainda o mínimo múltiplo comum. Tá? Então, não é exata. Aí, o que, é que a gente vai pegar agora? O quádruplo. Ou seja, a gente vai pegando números multiplicativos. Ó. Vixe, O Maria. quádruplo de 10, isso aqui é só uma maneira, certo? Mas lá no teste vocês podem usar a maneira que vocês quiserem. Mas eu só sugiro usar o processo prático, que é aquele da decomposição. Sim, aí continuando. O quádruplo de 10 é 40. Ó. Tá vendo aqui, ó? 40. Aí eu vou continuar a dividir pelo menor número aqui, que é 8. 40 por 8 vai dar 5, ó, vai dar exato agora. Porque 5 vezes 8 é 40. Para 40 resta 0. Quando dá a divisão exata, então o número que você dividiu, que a gente sabe que esse número que se chama dividendo, é o resultado do mínimo múltiplo comum, tá? Então eu coloquei aqui que vai ser igual a 40. Deu para entender agora? Deu. Deu mesmo? Pronto. Então Deu pra pode entender. copiar. Obrigado. Por nada. Já já eu vou fazer com outro exemplo e você vai ver que não vai precisar fazer Perfeitamente. desses passos. Porque depende do número. Pronto, pode copiar. Você já tem. Tá certo, gente? Quem não tem um Certo. livro aí, vai copiar Pode esse copiar no meu exemplo caderno. aqui. Eu preciso copiar. Certo. Certo. Aí, no caderno, eu preciso copiar o 10, o 20, o 30 e o Todos 40, eles. ou eu posso copiar só Senão... o 40? Não, é bom você copiar todos eles, tá? Porque com esse exemplo aqui serve para outros, tá? Eu espero, não tem pressa não. Eu espero vocês copiarem. Agora, quem está com o livro não precisa, porque está lá dentro do balão, do mesmo jeito que eu fiz aqui. A diferença é porque ele não faz a divisão, ele já bota o resultado. Mas se quiser copiar também, tá bem explicativo. Tá? Eu espero. Quando terminar esse, eu faço mais 2 exemplos e vocês vão ver que é fácil esse processo de cálculo mental. Mas, como eu disse, para números grandes, não faça, porque senão você vai achar muito cansativo. Para números pequenininhos, até 50. É tanto que aqui no exemplo dos exercícios que eu estou vendo aqui, ele só bota números pequenos mesmo. Ele bota número até 60, você ainda pode usar. Depois disso, aí é melhor usar o processo prático, tá? Pronto, vou esperar vocês copiarem. Uhum.
8, 16, 17, 18. Quando terminarem, me avisem, certo? Para eu passar para provas. Certo. Terminamos já, professora. Terminei. Peraí, professora, só um minutinho que eu ainda não acabei ainda não. Tá certo, tá. Pronto, acabei, professora. Pode ir. Pronto, vou voltar aqui pro livro, tá, gente? Pronto, então esse exemplo que eu fiz, ó, tá nesse balão maior. Aí vamos ver o segundo exemplo que Alex tá calculando aqui, ó. Ele diz assim, ó, para calcular o MMC entre 6 e 15, aí ele faz com o mesmo procedimento que a gente fez agora. Ele pega o maior número, que é 15, e divide por 6, ó. 15 dividido por 6, aí ele verifica que não é uma divisão exata. Certo? Quando ele vê que não é a divisão exata, ele continua o processo. Então, ele pega o dobro do maior número. Quem é o dobro de 15? 2 vezes 15, tá? Que é 30. Aqui ele achou mais rápido, porque depende do número, tá, gente? No outro, ele viu que demorou, né? Mas depende do número que ele colocar. Então, o dobro de 15 é 30. Aí, 30 dividido por 6 dá 5. É uma divisão exata. Quando dá uma divisão exata, então o maior número, o número que você dividiu, que foi na divisão exata, já é o MMC. Pronto. Então, o MMC entre 6 e 15 é 30. Viram aqui que é mais rápido? Mas depende do número, tá? Próximo exemplo aqui. Vão acompanhando, tá? Para calcular o MMC entre 7 e 14. Aí a gente faz do mesmo jeito. Pega o maior número, entre 7 e 14, o maior é 14, tá? E divide pelo menor, que é 7. 14 dividido por 7, aqui. Oi? Aqui já é uma divisão exata, né? 14 dividido por 7 vai dar 2, porque 2 vezes 7 é 14. Para 14, o resto é 0. Então, já dá uma divisão exata. Então, aqui ele já encontrou de primeira o MMC. O MMC vai ser 14, o número que ele dividiu, em que a divisão deu exata. Certo? Pronto, aí quem tá sem o livro, copia esses 2 balãozinhos aqui, ó, mas não é obrigatório fazer em forma de balão, não, tá? Só para ter como, tá? Para ter como mais exemplos aqui. Eu fiz esse maior aqui. Professora, Oi? a senhora pode aumentar, por favor, um pouquinho? Posso. E agora? Obrigada, Melhorou? porque eu tô no computador, eu não consigo. Certo, certo. Aham, melhorou. Pronto. Você bota esse e esse aqui, tá, gente? Mais esses 2 exemplos.
Isaac já terminou? Não. Pronto, professora. Acabei. Acabou? Pronto. Acabei. Obrigada. Por nada. Aí vocês observaram que o mesmo processo que ele usou nesse, é porque nesse aqui demorou para ele encontrar uma divisão exata, né? Mas foi a mesma ideia, tá? A mesma lógica que ele usou no primeiro exemplo, usou nesse segundo e no terceiro exemplo, tá? Ele pega sempre o maior número e divide pelo menor. Aí, quando não dá certo, né, não dá uma divisão exata, aí ele vai pegando o dobro. Se der a divisão exata, ele para e o número que ele dividiu, no caso aqui foi o dobro de 15, que deu 30, aí já é o valor do MMC. Não, isso aqui não precisa. Você descobriu como a Alex fez, a gente já fez isso aqui. Pronto, gente, aí essa atividade é para casa, tá? Página 62. Aí aqui ele coloca para fazer mentalmente. Tá? Não tem tantas questões, não. Aí vocês tentam fazer, qualquer dúvida traz na sexta, tá? Página 62. Deixa eu só bem um pouquinho de nada aqui. Certo? Aí a gente vai iniciar agora, nessa sessão agora a gente já terminou, né? Essa parte foi muito importante que a gente viu de cálculo de MDC e de MMC. Certo? A gente utiliza bastante as questões de MMC e MDC. Agora a gente vai estudar as frações, tá bom? Vamos estudar as frações. Porque ele diz aqui, ó, que no próximo capítulo, depois desse que a gente está estudando, a gente vai utilizar um conjunto chamado números racionais. Né? Porque até agora a gente já viu o conjunto dos números naturais, né, que são números positivos, e o conjunto dos números inteiros. Foi no início desse ano que são números positivos e negativos. Aí agora a gente vai estudar pronto, tinha apertado aqui no... Então, depois que a gente fizer esse estudo de frações, a gente vai entrar num conjunto chamado números racionais, que são os números que são escritos em forma de frações, tá? Então, aqui a gente vai retomar algumas ideias de frações. Também essa parte aqui é tranquila.
Então, vamos ver aqui, gente, tá? Agora é a página 63 do livro, ó. Retomando as ideias de frações. A fração como parte e todo. Então, vamos ver aqui, para a gente relembrar o que é uma fração. Nessa ideia, a gente vai ver várias ideias relacionadas com fração. Nessa ideia, um todo ou uma unidade é dividido em partes iguais e é selecionada uma ou mais partes. Certo? Então, toda vez que a gente for ver a fração, a gente vai dividir em várias partes iguais e a gente vai selecionar, desculpa, uma ou mais partes. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Acho que dá para a gente ver esses 3 exemplos. Para começar. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo, tá? Ele pergunta aqui, gente, acompanhe, tá? Aqui pelo... Qual fração do todo foi pintada de roxo? Qual fração do todo foi pintada de roxo? Alguém sabe me dizer, sem ver aqui a resposta? Porque aqui já está aparecendo, né? Olha, gente, a gente tem um retângulo aqui. Você tem um retângulo dividido em 4 retângulos, tá? Ele divide em partes iguais. A fração que representa o roxo é 3 partes divididas. É 3 partes divididas. Meu Deus. 3 partes divididas são a parte roxa, sobre o total de partes. Qual é o total de partes, pessoal, desse desenho? 1/4. Não, peraí, esse 1/4 é outra coisa, certo? O total de partes divididas. Quantos retângulos tem aqui? Mas, professora, preste atenção. 3 por 4. É isso que eu estou perguntando. Ó. O total de partes divididas são 4. 1, 2, 3, 4. O total de partes roxas são 3. Então, fica 3. Se ele está perguntando... Desculpa. Ele está perguntando qual fração do todo foi pintada de roxo. Aqui foi pintada de roxo é 3/4, tá? Só essa foi de roxo. E aqui não foi pintada de roxo, aí vai ser essa parte. Exato. Uma parte que é verde que não foi pintada de roxo. Sobre 4 partes divididas. Deu para entender? Eu pensava que era Certo. 1/4, porque, ó... E deu para entender. Eu Pensou que era separadamente. Era separadamente. 1/4, porque eu fui pelo seguinte... Eu tenho um tá pintado de 4 partes, entendeu? Aí eu pensava que era tipo assim. Sim, sim. Mas deu para entender agora que a fração que está pintada de roxo é 3/4, e a que está pintada de verde é 1/4, que é uma parte verde sobre 4 partes divididas no total. Só isso, tá bom? Aí vamos ver esse outro exemplo agora. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Roberto já pagou 7 de 12 prestações na compra do celular dele. Ó, o total de prestações são 12, tá, gente? E ele já pagou 7. Aí ele está perguntando aqui, qual fração do número de prestações Roberto já pagou? Ah, essa daqui já está na cara, né? Se ele pagou 7 do total, que é 12, então ele pagou 7/12 das prestações, tá? 7 das 12. Deu para entender? Aqui ele fez um desenho para ilustrar, para ficar mais fácil. Ele fez 12 quadradinhos, ó. Só para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui cada quadradinho desse é uma prestação do celular.
sendo que ele já pagou E comprou 7. 7. Isso. Aí ele já pagou 7, já se livrou de 7 prestações. Aí riscou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi? Pode falar. Então, oi? Tá em que página? 63. Certo? Eu tô falando de frações. As ideias relacionadas com frações. Obrigada. Nada. Então, aqui ele tem 12 prestações a ser paga na compra de celular, mas ele já pagou 7. Então, a fração que representa o número de prestações que Roberto já pagou é 7 dozeavos. Aí, se eu perguntasse, gente, não tem aqui, mas se eu perguntasse, não tem não. Qual o número de prestações que falta ele pagar? Qual é a fração que representa o número de prestações? O que vocês me diriam? O número de prestações que faltam ele pagar. Agora, em forma de fração, tá? Aí, o que é que vocês iam me dizer? Pode falar, se errar não tem problema, a gente não tá. 5 de 12? Muito bem, 5 de 12, porque ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5 prestações, mas o total é 12, né? Então, é 5 de 12, tá certo. Tá? Então, o total de prestações que ele ainda falta pagar, que é ele, né, Roberto, é 5 dozeavos. E o que ele já pagou? 7 dozeavos. Deu para entender? A fração como um todo, a parte que foi tomada, no caso aqui foi... Explica de novo só para garantir. Oi? Explica de novo só para garantir. Explicar de novo esse exemplo? Sim. Só para a gente ficar se entendeu mesmo. Certo, tá. Ó, eu vou explicar aqui a situação, certo? Situação, problema. Roberto já pagou 7 de 12 prestações na compra do celular dele. Então, ele comprou o celular, aí ele tinha 12 prestações para pagar, sendo que ele já pagou 7. Aí ele quer saber aqui, ó, na pergunta, qual a fração do número de prestações Roberto já pagou? Aí já tá, a resposta já está na pergunta. Se ele pagou 7, num total de 12 prestações, que são as divisões, então ele pagou 7 sobre 12, ou 7 dozeavos das prestações. Aí ele fez um desenhozinho para ilustrar aqui. 12 quadradinhos cada quadradinho refere-se a uma prestação. Mas se já foi paga 7, aí ele riscou 7 quadradinhos aqui. O todo é 12, né? O total de prestações, que ele dividiu o celular. Mas já pagou 7. Então, a fração que representa o que ele pagou é 7 dozeavos. Aí eu perguntei, mas não tinha aqui, né? Mas só para complementar, que pode ter nos exercícios. Se ele perguntasse qual a fração que representa o que falta para ele pagar as prestações do celular. Aí vocês me responderam, Evelyn me respondeu, né? 5. 5 sobre 12. Ou seja, faltam 5 prestações das 12. Tá certo? Então, se perguntar o que ele já pagou, em forma de fração, é 7 dozeavos. O que falta ele pagar é 5 dozeavos. Entendeu agora? Deu para entender? Uhum. Pronto. Aí a gente viu 2 exemplozinhos. Os retângulos divididos em 4 partes iguais, né, onde tinha 3 retângulos pintados de roxo e um verde. Aí o roxo, se for escrever em forma de fração, é 3/4, porque são 3 retângulos roxos sobre 4 divisões iguais. E o verde seria 1/4, que é um verde sobre 4 divisões. Então, a gente viu a ideia, a parte do todo. Né? A gente tem um todo dividido em partes iguais, mas é selecionada uma parte. Aí, vamos ver esse outro aqui, para a gente terminar. Agora, você tem várias figurinhas geométricas, ó. Tem o triângulo, quadrado e o círculo. Aí, ele pergunta aqui, ó,
Qual fração representa o número de triângulos do total de figuras, gente? Aí você vai contar o total de figuras e ver só quantos triângulos tem, porque ele está perguntando a fração, a parte dos triângulos com relação ao total. Aí você me diria que era quanto? Quantos triângulos tem nessa quantidadezinha de figuras? 4. Muito bem. Então, vai ser 4 triângulos, que é a parte, e o todo são quantas figuras? 3, 6, 9. 9. Então, isso, muito bem. Então, vai ser a fração que representa o número de triângulos com relação ao total de figuras é 4 triângulos sobre 9 figuras. Deu para entender esse? Entendi. Sim, deu. Deu, não foi? Aí se eu perguntasse que fração representa os quadrados com relação ao total de figuras? Seria 2 por 7? 12 quadrado Não, a 9 2 por figuras. 7. não, calma, gente. Olha, quantos quadrados tem? 2 por 4? 2 por o total de figuras. Você escreve 2. Tem 2 quadrados. 2 É. por 9. Isso, muito bem. 2 por 9. Você escreve na parte do numerador em cima só o que ele está perguntando, né? Que no caso é os quadrados, 2 quadrados. Sobre o total de figuras, que a gente contou aqui, tem 9 figuras geométricas, tá certo? Então, é 2 nonos. E se eu perguntasse com relação aos círculos? Qual a fração que representa os círculos do total? 3 3 nomes. por 9. Muito bem, pronto. Mesmo que não esteja essas perguntas, mas eu estou perguntando só para ver se vocês estão entendendo, tá certo? Então, tá. Vocês estão entendendo. Tá tranquilo, né? Essa parte aqui de frações? Sim, professora. Tá certo. Pronto. E vamos ver esse último exemplo para a gente encerrar? Olha, agora ele pergunta qual Bora. fração representa a parte pintada da figura, gente. Aí tem que ter um pouquinho de cuidado aqui, tá? Você vai contar, ó, tem um triângulo aqui, mas ele está dividido em vários triângulos. Aí você vai contar o total, que vai ficar, o total é o todo, que vai ficar no denominador. Então, vamos contar juntos aqui, ó. Quantos triângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Dentro dessa figura. 6 triângulos divididos em partes iguais. Em triângulos iguais. Tá certo? Agora, a parte que representa... Ele quer a fração que representa a parte pintada. Quantas partes estão pintadas aqui? Nesse triângulo. Sextos. Muito bem. A fração que representa é 3 sextos. Porque 3 são 3. sextos. Exatamente. São 3 partes pintadas sobre 6 no total de divisões. Né? São 3 partes que estão pintadas de amarelo. Deu para entender isso aqui? 3 sextos. Aí ele botou aqui ou metade da figura. Todos Porque Oi? Né? Aí ele diz aqui 3 sextos. Deu para entender, Vá, pode ser. Certo, tá. Então, aqui você tem 3 partes pintadas de amarelo, né, que corresponde à parte pintada da figura, sobre o total de divisões da figurinha, que ele dividiu em 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu perguntasse, não tem aqui, mas só para a gente aumentar o nosso conhecimento. Qual a fração que representa a parte não pintada da figura, desse triângulo aqui? 3 Qual a sextos fração? também. Muito bem, 3 sextos, porque, ó, 3 sextos. essa parte 3 sextos, porque tem 3 triângulos que não foram pintados, sobre 6, que é o total. Então, seria a mesma resposta, né, nesse caso aqui. Deu para entender? Pronto. Veja se tem alguma dúvida nessa parte aqui, gente. Até agora não, professora. Não, né? Até agora tá tranquilo. Sim. Aí aqui tem só 3 questõezinhas, ó. Aí vocês vão fazer a página 63, tá?
Então, a de casa é 62 e 63. Vocês vão ver que aqui é bem simples essa questão de frações. Tá Se bom. você puder fazer o desenho, fica mais fácil para responder quando ele fizer perguntas aqui. Ele já fala de região quadrada. Para quem tiver lápis de pintar e quiser pintar, pode pintar para ficar fácil. E também, sem pintar, também fica fácil. Você pinta de grafite mesmo, quando for fazer essas questões aqui, essas 3 de frações. Pronto, aí por hoje deu para a gente ver 2 tópicos, tá certo? A gente viu como é que se calcula um mínimo múltiplo comum através do cálculo mental, né? Vai pegando o maior número, divide pelo menor. Se não der divisão exata, pega o dobro, depois pega o triplo, e assim por diante. E a gente viu o início de frações. A primeira ideia de fração, tá bom? Pronto, aí por hoje a gente termina por aqui. Oi? Patrícia finalizou. Finalizei, Marconildo. Pronto, aguardem a próxima aula, agora é intervalo, 20 minutos, e eu vou mandar o link da próxima aula. Tchau, obrigado, Patrícia. Por nada, Marconildo, obrigada.